Olá pessoal, tudo bem? Alunos do primeiro ano E e do primeiro ano F, Professora Nájila Costa, para mais uma videoaula de redação, Espero encontrá-los bem, com saúde, realizando todas as atividades. Na nossa aula de hoje vamos falar sobre o poema, Essa imagem aí muito bonita, Dessa rosa aí, que já é um poema, a rosa por si, E vamos entender o que é um poema, as características, E como se faz. Então, pessoal, iniciando, Vocês podem perguntar, professor, e o que é um poema? O nome genérico, pessoal, de toda composição literária, com intenção poética. O poema pode ser em verso, que é o mais comum, ou pode ser em prosa. É difícil encontrar um poema em prosa, O poema em prosa é aquele poema formato de texto, de parágrafo que a gente conhece. É mais comum encontrá-los em verso, com rimas, com estrofes, tá certo? E o conceito de poema é o conjunto de normas que ensinam a fazer poemas, poemas belos e perfeitos, segundo o conceito dos antigos gregos. Para eles, pessoal, beleza e perfeição são sinônimos de trabalhoso, e é verdade, Tudo que é perfeito, tudo que é belo, com certeza dá trabalho, Então é aquilo que é detalhado, complexo, e tudo aquilo que segue é um modelo, é um conjunto de normas, Para seguir essas normas a gente tem, no final, tentando alcançar essa perfeição no poema. É assim a técnica ou a arte de fazer versos, tá certo? Professor, e o que é verso, O verso ele está presente no poema? Com certeza, pessoal. O verso é cada uma das linhas que compõem um poema, Você vê que o poema é formado por linhas, E cada linha dessa é chamada de verso. E o poema possui um número diferente, E determinado de sílabas poéticas, que é a questão da métrica, também tem o ritmo, que é a rima e a musicalidade, certo? São elementos, bem presentes no poema. Nós temos aqui as características do gênero poema, da poesia. Existem as rimas, no final de cada verso tem o poema, do poema tem as rimas, tem as estrofes, vários versos juntos formam as estrofes, o ritmo, que é aquela entonação, tudo que deixa o poema bem mais bonito, e os versos, Lembrando que o poema é formado de versos, que compõem as estrofes, e as estrofes compõem os poemas. Tem as repetições, pessoal, que é justamente a repetição do som, que é o ritmo de cada e a rima de cada verso. Existe uma linguagem literária, aquela linguagem do belo, do bonito, a linguagem comum e a conotação, a palavra no seu sentido figurado, da ideia de algo prazeroso de ler, mexe com a imaginação das pessoas. E aí nós temos aqui a diferença entre poema e poesia, que é bem interessante, pessoal. Poesia não é a mesma coisa que poema, mas a poesia está presente no poema. Por quê? Porque o que é a poesia, então? É a arte de criar imagens, de sugerir emoções por meio de uma linguagem que combina sons, ritmos e significados. Por isso que a poesia é aquilo melancólico, aquilo que é bonito, aquilo que mexe, com os nossos sentimentos, quando você está alegre, quando você está triste e assim por diante. Já o poema, é a obra em verso ou não em que há poesia. A poesia ela está dentro do poema, tá certo? Então a poesia usa diversos recursos para expressar a linguagem de modo especial, diferente do normal, provocando diversos efeitos de sentido em quem recebe a mensagem. É responsável por dar vida e sentimentos às palavras, contidas em determinada obra. É o sabor, são as imagens, são as emoções que você consegue tirar, interpretar, sentir, através da poesia. E aí ele diz o seguinte, portanto, se o poema não tiver nenhum desses recursos citados acima, ele não poderá ser chamado de poema. Olha aí, para ser poema, a poesia tem que estar presente dentro dele. Para entendermos melhor a poesia, que a poesia é uma forma de se escrever, enquanto o poema só existe quando é escrito. Olha, lindo, pessoal? Bem, bem profundo. E já deixa de ser uma poesia, não deixa de ser. Então, o poema, pessoal, ele tem algumas estruturas. Primeiro, qual é a finalidade do poema? Expressar sentimentos, emocionar
entreter o leitor, certo? A gente vem falando, né? O veículo, né? Onde é aquele círculo onde a gente encontra o poema? Em livros, jornais, revistas, sites da internet, dentre outros. Existe só um tema, pessoal, para um poema? Não, são assuntos variados. E a estrutura são versos, né, agrupados em uma ou mais estrofes, né? Os versos, eles se juntam e formam as estrofes. E qual é a linguagem do poema? É uma linguagem expressiva, figurada, né? Carregada de sentimentos, de emoção. Ela é pessoal, ela é subjetiva, né? Cada poeta, cada autor escreve o seu poema de acordo com o que ele sente, né? Usada de acordo com a norma padrão, e explora sonoridade, construída com repetições, ritmos e rimas, né? Isso aí a gente já conhece, mesmo sem conhecer essa estrutura, a gente já conhece o poema e já consegue identificar, né, esses critérios dentro do poema. Então a estrutura, né, só para que vocês realmente aprendam e lembrem, o verso ele corresponde a cada linha do poema, tá certo? E os versos eles se organizam e formam as estrofes. E as estrofes eles se agrupam e formam os versos e formam os poemas, né? Formam o poema no caso, tá certo? E aí que eu tenho um poema bem interessante, né, de G. Carvalho, A Mangueira. Não, eu plantei uma mudinha no quintal da minha casa. Ela virou uma árvore que dá uma sombra danada. Bom, aí na RTV que não tem a questão da rima, né? O poema não é obrigatório. É uma árvore incrível, dá uma fruta cheirosa, que também é muito linda e eu chamo de manga rosa. Olha, cheirosa aí já está rimando com manga rosa. Só para a gente relembrar aí a estrutura e reler um poema, certo? A nossa frase final, a nossa reflexão, mas antes disso, né, pedir aí a vocês, alunos do primeiro E, do primeiro F, que estão chegando à escola este ano, que com certeza já conhecem o canal da escola, o JAF Conecta, né? Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu joinha e assistam todas as aulas, pessoal. Porque eu digo para vocês, cresço a cada dia, desafio e me fortaleço a cada provação, superada com força e superação. Então, essa força, essa superação, ela vem do crescimento, vem do desafio, vem do fortalecimento que todos nós temos, tá certo? Tudo de bom, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.